Alavancagem patrimonial, fazer o dinheiro trabalhar por você com investimento no mercado imobiliário. Hoje nós vamos entregar o ouro aqui nas plataformas de streaming aqui, colocar você no caminho da prosperidade. E aí a gente já chega com ao lado, vamos compartilhar as telas, daqui a pouco tem muita novidade aí para vocês, como é que vocês fazem para comprar os imóveis lá no estado de São Paulo. Eu estou vendo imóveis aqui com até 96% de desconto. Então a gente vai revelar o segredo e já vamos chegar bruto, Uhum. daquele jeito, perguntando para o Dr. Robson, especialista aí, por que o leilão ainda vale a pena, Dr. Robson, com tanta concorrência, meu amigo? Fala aí para mim. Vale muito a pena ainda, viu, Manuel? Tudo bem? Boa tarde. Concorrência não assusta, né? A maioria briga no primeiro leilão, né? Eu trabalho onde quase ninguém vai, né? Após o segundo leilão. Na verdade, depois do segundo leilão ainda tem um terceiro, né? E ainda a Caixa faz a licitação aberta, a venda direta e a venda direta online, né? Que é o terceiro, o quarto e quinto. Então é aí que mora o segredinho, né? Onde você É já verdade, entra com um descontão. E aí resolve o problema do banco e põe o lucro no bolso, né? exatamente. Então realmente vale a pena. Inclusive eu estou mostrando na tela aqui no estado de São Paulo, descobri uma fonte poderosa de imóvel com 96% de desconto. Não é só a Caixa Econômica que faz essa loucura. Aqui são imóveis, por exemplo, no interior de São Paulo, cidade chamada Caieiras. O imóvel ele já passou pelo primeiro leilão, não foi vendido, ninguém deu lance. Então, para quem está assistindo agora e quiser comprar um imóvel que valia 124 mil e acha que é só a Caixa Econômica que faz essa loucura, não, vou revelar a fonte aqui, o site oficial do leiloeiro. Pode ir, que não é pegadinha, não é nenhum tipo de trote, é leilão judicial, onde o objetivo é vender mesmo. Ele abriu o lote com 93 mil, foi no dia 13 de outubro, ninguém comprou, e aí você pode comprar dando apenas 5 mil reais. Falta 25 dias para fechar o lote. Então tem aqui o laudo de avaliação, a matrícula, o edital. Dependendo se você fecha o lote aí de todos os terrenos aí desse empreendimento, é capaz de parcelar para você até você dando 25% de entrada em 30 vezes, porque é um leilão judicial. O site é o portal bytes.com.br, mas é leiloeiro já validado na junta comercial. Então é isso que a gente fala. Mas só, doutor, e como que Vamos lá. funciona essa questão se o imóvel tiver pendências? Bom, se tiver pendência, ah, tem pendência de preço, né? Eu desconto o risco no valor da entrada, né? IPTU, condomínio, ocupação, entram na conta, né, do desconto. Então, na hora que você vai preencher lá a planilha, você tem que descontar todos esses detalhes, né? IPTU, condomínio, ver se o imóvel está ocupado, se você vai ter despesa de ocupação, desocupação, perdão, né? Ah, então, isso entra na conta. E é muito importante você ter toda a documentação na mesa, né? Para você medir o risco, né? Então você vai precificar o risco para poder fazer um negócio seguro, entendeu? Tá certo. Fazer o filtro direitinho. Inclusive, acabei Uhum. de achar uma oportunidade aqui no estado de São Paulo. É na capital mesmo. As pessoas falam que não encontra oportunidade em São Paulo, só que eu achei uma fonte aqui poderosa. Imóvel com 80% de desconto. Ele está avaliado em 890 mil. O Bradesco está torrando esse imóvel de 890 mil por apenas 179 mil. Mas o Bradesco ele tem um diferencial assim, diferente da Caixa, e a pessoa não consegue comprar direto do Bradesco. Ele vai comprar através de um portal seguro, como por exemplo aqui o Mega Leilões, que é um site confiável, está há anos no mercado. Então, galera, para você que está chegando agora, que não entende como é que funciona o jogo dos leilões, é o seguinte: o banco aqui, o credor, é o Bradesco. Então, esse imóvel é avaliado em 890 mil. Aí, o que eu indico para vocês? Tenham um pouquinho de paciência,
não comprar na primeira praça, que é dia 12 de novembro. Você vai ter a paciência para comprar no dia 14 de novembro, para você pagar apenas R$ 179 mil. Vamos ver se tem, com essa oportunidade aqui, se já tem lance. Então, nessa tela aqui, a gente já olha os lances. Não foram ofertados lances. Então, é uma oportunidade muito boa. Eu já comprei no Bradesco, eles têm o costume de parcelar até em 12 vezes sem juros no boleto. Tem que dar uma lida no edital direitinho. Você pode comprar até em 48 vezes com juros bem atrativos aí, muitas vezes até abaixo da Selic. Mas, Rodrigo, boa tarde, seja bem-vindo. Você viu que são quantas oportunidades, eu estou abrindo aqui o mapa da mina e quero saber o seguinte, Rodrigo, como escolher o alvo certo diante de tantas oportunidades? Boa tarde, doutor. Boa tarde, Manuel. Tudo bem com vocês aí? Tranquilo? Excelente pergunta, hein, Manuel? Às vezes a gente fica pensativo, né? Porque a gente não só compra para a gente, mas a maior parte do tempo a gente está escolhendo imóveis para os clientes, né? Então, basicamente, são 3 filtros. Não tem, assim, a gente não varia muito assim, não. São 3 filtros. Bairro com aluguel rápido, basicamente, né? O preço ali, metro quadrado abaixo da média, né? E o lugar que tem ali, por exemplo, a questão do documento que anda, né? Porque às vezes pode travar alguma situação, então a gente precisa avaliar todos esses processos. Se passar nesses filtros, eu avanço. Se falhar em algum deles, eu pulo, porque tem muita oportunidade, né? Perfeito, é isso mesmo. Por isso que tem que filtrar bem, buscar oportunidade e é para você aprender e estar preparado para oportunidades como essa no estado de São Paulo, na capital mesmo, no bairro Água Branca, em São Paulo, lá na rua Airosa Galvão, número 97. São imóveis que passou batido, que ninguém viu. Aliás, de repente é uma estratégia que foi no dia 13 de outubro de 2025, recente. Ninguém comprou, estava valendo 450 mil esse apartamento. Nesse momento, ele já está disponível para venda por apenas 100 mil reais. Então, gente, vocês têm que entender o jogo do leilão. O leiloeiro quente, cadastrado na junta comercial, trata-se do leilão comercial, ou seja, é a loja lá em Perdiz, localizado na rua Airosa Galvão, número 97. Você vai deixar de pagar 450 mil, você já pode registrar o seu lance caso você queira. A gente tem uma estratégia que a gente só dá o lance no final, para não chamar a atenção da concorrência. Se você queria as fotos do imóvel, está aqui. Então está aqui, ó, tudo transparente, tudo certinho. Você vai comprar um imóvel com 78% abaixo do preço de mercado. Ou seja, se você quer ganhar dinheiro de verdade, a hora é agora. Vamos ver aqui, ó. Só uma pessoa está habilitada, gente. São 200 milhões de brasileiros. Uma pessoa habilitada, não tem nenhum lance. Então tá muito fácil. Mas é o seguinte, doutor, vamos falar de números, vamos ver aí, doutor Robson. Dá um exemplo de número claro aí para a galera que está chegando agora a entender. Vamos lá, um caso direto, né? Vamos supor que o imóvel vale 200 mil reais, né? Eu entro por 100 mil, no máximo, né? Eu pego 100 mil e eu coloco 5 mil de entrada e taxas iniciais, né? E fico devendo 95. Com parcela perto ali de uns 800 reais. Aí eu alugo por 1.200 e o aluguel ele paga a parcela, né? E aí você vai e põe para vender depois, né, Maurício? Quando você fizer a venda, você saca o lucro, né? Mas enquanto isso, ele vai se pagando. Tá certo. Rapaz, é isso aí, tem que ter a estratégia, agir no momento correto. São várias oportunidades, gente. Às vezes você acha que é um fato isolado, às vezes você só acha que tem aqueles imóveis de R$ 7.500 que o Rodrigo comprou, ou perdeu um celular. O leilão só tem bagaceira. Negativo, não é só bagaceira, não. Apesar que dá um lucro muito bom. Esses imóveis de 7.500 que o Rodrigo vai vender por 100 mil, dá um lucro muito bacana, principalmente para quem está começando agora ou quer testar uma operação. Mas, por exemplo, aqui, ó, no mesmo bairro Água Branca, lá em São Paulo, na rua Doutor Costa Júnior, número 418, tem um imóvel avaliado em 1.690.000, ele está indo a leilão, Rodrigo, com 76% de desconto. Ou seja,
faz 400 mil reais, virar 1.690.000, apartamento, a fonte é confiável, são leiloeiros cadastrados na junta comercial. O que acontece, gente, que às vezes vocês estão acostumados só a procurar em leiloeiros famosos, o Mazucchi, um Mega Leilões, que depois acaba que lá tem concorrência. E aqui são leiloeiros que às vezes tem ali, às vezes nem tem página muito divulgada na internet. Às vezes você vai entrar no Instagram do leiloeiro desse, tem 100 seguidores, e aí quase ninguém vê, e acaba que a maioria dos imóveis não vende na primeira praça. Tá igual isso aqui, que é lançado na segunda praça, de 1.690.000 por 400 mil. Mas, Rodrigo, e o lucro vem quando? Por exemplo, eu compro esse imóvel aqui de 1.690.000 por 400 mil, e o lucro vem quando? Então, Manuel, na verdade, assim, o lucro ele vem quando vende, né? Na venda limpa. Apesar que o imóvel leilão, a gente realiza o aumento do patrimônio já na compra do imóvel. Porém, é na venda limpa que entra o dinheiro. Eu vou dar um exemplo básico aqui em cima de vamos pegar um imóvel que foi vendido por 200 mil, valor de mercado, tá, Manuel? O banco do comprador ele vai quitar o meu saldo devedor lá de 95 mil, que foi o imóvel comprado por 100 mil, dado 5% de entrada. Então, o que acontece? Se eu estou vendendo por 200, eu vou receber 105 mil na minha conta. E durante o período que esse imóvel ficou locado, praticamente os custos foram bancados pela locação. Então é muito simples, Manuel, muito simples. Tá certo. É questão de estratégia, seguir o método. Lembrando mais uma vez que não é um fato isolado, eu vou aproveitando aqui, já vou mostrando outra oportunidade para quem não acredita, porque acha que é só uma coisa ou outra. Nesse momento tem mais de 53 mil imóveis para a gente escolher. Hoje eu estou focando aqui no estado de São Paulo, principalmente na capital. Já quem está com pouco recurso, quer começar vendo um imóvel que vende rápido, eu vou te dar a fonte confiável aqui. Vocês já viram falar do Santander? Pois é, o Santander aqui está disponibilizando um imóvel no estado de São Paulo, lá no Parque Novo Mundo, um imóvel que é avaliado em 631 mil, está sendo levado a leilão por apenas 155 mil reais, gente. Fonte confiável. Você vai conseguir comprar através de um leiloeiro oficial, no caso aqui é a Superbid, esse apartamento aqui, ó, lá na Praça das Américas. Então você vai comprar um imóvel aí com preço, digamos, absurdo, gente. Então a estratégia aqui é o seguinte, é você não comprar no dia 25 de novembro, ele vai estar por 631 mil, você tem paciência que 2 dias depois, ele vai cair, sabe para quanto? Sabe para quanto? Por cento, vou confirmar aqui, acabou de dar uma quedinha aqui, 155 mil, ou seja, 75% de desconto. Fonte confiável, leiloeiro até conhecido, Superbit, não tem nenhum lance, falta 25 dias para encerrar isso aqui, então é só você garimpar, dá trabalho. Inclusive, eu queria até perguntar para o Dr. Robson, eu mostro tanta oportunidade, será que isso não depende de sorte, Dr. Robson? Depende de método, né? Na verdade. Análise fria, proposta na hora certa, né? E calma para esperar o comprador. Sem ansiedade, sem gambiarra, né? É bem tranquilo, tem que estudar e fazer. A questão é aí, ó, a oportunidade está aí, né, Manuel? A questão é só ter paciência. Se não vender no primeiro leilão, se você tiver sorte, concorre já no segundo. E aí você já sabe o valor que você vai entrar, o valor mínimo aí, né? A gente orienta o pessoal a comprar e quem quiser comprar no primeiro, pode comprar no primeiro. Quem quiser um pouco mais de lucro, a oportunidade está aí, né? Exatamente. Outra fonte confiável aqui, acredito que todo mundo conhece o Banco Bradesco. O Bradesco está com uma oportunidade excelente. Você consegue comprar esse imóvel que fica lá na rua David Ben-Gurion, Jardim Monte Carmel, em São Paulo, de 1.484.000 por apenas 394.200. Fonte confiável. Está aqui tudo certinho, as informações, documentado, papel passado no seu nome, não é ágil, não tem nada de coisinha por debaixo do pano. São coisas fantásticas. Mas, Rodrigo, é tanta oportunidade, eu estou acabando de mostrar uma operação aqui que o cara pode ficar milionário numa operação só.
Ele vai comprar um imóvel que vale 1.484.000 por 394 mil. Ou seja, o cara não precisa nem ficar jogando na Mega Sena e nem ficar sonhando em ganhar 1 milhão lá do Big Brother. Né? Então, Rodrigo, fundo imobiliário não é mais simples? É simples, né? Bem simples. E rende bem menos, né? Inclusive, o fundo imobiliário é folha, papel, né? Passivo. Ele, na verdade, não existe assim uma comparação, né, Manuel? A gente que acaba estudando bastante o mercado de investimento, você começa a fazer uma comparação rápida, não tem como comparar, né? Então, assim, vamos falar do leilão. O leilão, quando é bem feito, o ativo com desconto na compra, você ganha e ainda tem o aluguel, né, Manuel, no meio do caminho. Então, assim, não tem como comparar, né? Além do que, esses investimentos nos fundos imobiliários, eles têm uma variação, né? Pode variar para dentro, depende de muitas outras questões de mercado aí, questão de governo, né? O leilão de imóvel, você tem o controle ali, está com o imóvel na sua mão, né? Então, na minha opinião, no meu ponto de vista, não existe a menor comparação, né? Além de rendimento, claro, dá menos trabalho. O proprietário comprou lá, esquece o papel, lá esquece lá o fundo que ele comprou, né? Mas dá bem menos trabalho, mas dá bem menos lucro. É verdade. Assim, o cara lá vai ser mais tranquilo, que eu não preciso mexer em nada, né? Só que o cara também pode usar o que você prega todo dia aqui, né, Rodrigo? Já se o cara quer como diz, ele pode contratar uma assessoria especializada e ainda tem um bom lucro, né? Exatamente. Inclusive, gente, olha só quanta oportunidade. Acabei de achar uma loja em São Paulo. O endereço aqui, ó. Primeiro eu vou ver a fonte aqui, ó. É o leiloeiro Portal Bytes também. Leilão extrajudicial, um leilão comercial. Fica lá na Vila Madalena, localizada na rua Alves Guimarães, número 1458. O imóvel passou na primeira praça por 2 milhões e 500. Agora está disponível com 70% de desconto, ou seja, 750 mil reais. Gente, operação aqui para todos os gostos, mas eu estou diante de tanta oportunidade, diante da segurança de comprar com fonte confiável. Doutor Robson, quais que são os principais erros que quebram um investidor? São 3 erros fatais, Manuel. Comprar por impulso, né? Ignorar a ocupação e subestimar a reforma, né? Quem evita esses 3 fica vivo, né? Serve para calcular, né? Põe na planilha. Certíssimo. É verdade, não pode ignorar nenhuma das etapas, tem que planilhar tudo, não pode contar com a sorte. Acabei de achar um prédio em São Paulo, avaliado em 1.700.000, fonte confiável, é um leilão judicial. Ele passou na primeira praça por 1.700.000, ele já está disponível para compra por apenas 510 mil, ou seja, a pessoa vai ganhar 1.200.000 nessa operação. Documento redondinho, registrado no Centro de Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, tudo detalhado aqui. Só que, Rodrigo, o que acontece? Tem muita gente que não compra, não aproveita essas oportunidades, porque às vezes o imóvel está ocupado. Rodrigo, ocupação assusta e como tratar isso? Não, Manuel, houve um tempo que assustava. Lá no começo, quando eu comecei a trabalhar com leilão de leilão, assustava um pouquinho, né? Porque tem muito mito nesse contexto aí. Mas se tiver um procedimento correto, tratar com respeito as pessoas, fazer notificação na hora certa, né? Uma conversa direta, né, com a pessoa, sempre ali estabelecendo um respeito com essa pessoa, a gente consegue chegar a um acordo. Até porque essas pessoas que estão ocupando esses imóveis, muitas vezes eles não sabem a responsabilidade, né, Manuel? Então, assim, fazendo o acordo e sabendo, digamos, conversar de uma maneira amigável, um ser humano que está do outro lado, a gente consegue encurtar ali o prazo de desocupação e, consequentemente, o custo cai, né? Porque daí você já coloca o imóvel antes do estimado ali para venda, né? Fazendo ali a reforma. A desocupação é um processo que já foi assustador. Hoje não é assustador, não. Na verdade,
Às vezes até é motivador, Manuel, porque daí o imóvel está lá, tá funcionando água, luz, se alguém morando é porque tem porta, tem janela, né? Então não assusta, não. Tem razão. Inclusive, tem muita oportunidade, que às vezes você vai comprar um imóvel comercial, o imóvel já está alugado ali, você fazer o processo da alavancagem, comprando uma pequena entrada, parcelando, por exemplo, se for no judicial, em 30 vezes sem juros. Olha só que oportunidade boa. Lá na Rua Álvaro Rodrigues, em São Paulo, um imóvel avaliado em 4.800.000, sendo disponibilizado por apenas 1.449.000. Trata-se de um imóvel de leilão judicial, gente. Então, a pessoa que quer comprar o filé do boi, quer multiplicar o seu patrimônio de forma acelerada, mas já tem dinheiro para investir, o melhor lugar é o leilão judicial. Inclusive, doutor Robson, o leilão ele pode até parcelar muitas das vezes. Eu queria te perguntar, onde que entra essa tal da alavancagem? A questão é o seguinte, Manuel, pouco capital, né, no ativo grande. Você põe parte do valor, né, e usa o aluguel para carregar e vende com financiamento do comprador que está no seu saldo. Multiplica o patrimônio sem travar o caixa. Tem pouquíssimo capital. Tem leilão judicial aí que você consegue até parcelar, comprar parcelado. Você pega esse valor e ainda parcela em 30 vezes às vezes e vai pagando ainda. Enquanto isso você aluga, às vezes a própria parcela, né? Às vezes o próprio aluguel paga, né? Tem alguns casos que vale muito a pena. Agora nesse caso aí, o valor é maior, né? Tem que dar uma estudada para ver se Tá certo. liquidez. Ô, Rodrigo, então a gente vê que é muita oportunidade, alguns aceitam financiamento, outros parcelamento em 30 vezes. E como que funciona, Rodrigo? Então, aquela estratégia do Pablo Marçal de comprar imóveis aqui no leilão judicial em 30 meses, como é que funciona isso aí? Então, Manuel, a gente pode chamar de uma janela realista, né? Vamos falar assim, entre regularização, aluguel e venda, 12 a 30 meses. Vamos estabelecer ali um prazo dentro da realidade que a gente tem visto no mercado, como você falou aí do Pablo Marçal, né? Caso de incorporação, pode triplicar aí o capital desse ciclo, mas assim, no caso, quando a compra foi feita no preço certo. Então, sendo assim, bem sucinto na resposta, é isso aí, Bruno. Tá certo. Gente, é muita oportunidade. Eu estou vendo um prédio aqui comercial lá em Carapicuíba. O valor dele é 488 mil. Está indo por 170. Tem casa, apartamento, chácara, fazenda. Estou vendo um imóvel aqui em Jundiaí. Esse imóvel é avaliado em 1.187.000. Está sendo levado a leilão por apenas 450 mil. Sem concorrência. Mas, doutor Robson, como não errar no preço da entrada? Ó, Manuel, a questão é a seguinte, a planilha é fria, né? Valor de mercado, né? Menos desconto mínimo de segurança. Menos custo de ocupação e impostos. Se a conta não fecha, eu não compro, tá? Põe tudo na planilha, vê se vale a pena e bate o martelo. Certo. Tem que ter cálculo, planilhado. Rodrigo, a gente vê que tem imóveis com preços absurdos mesmo aqui, igual esse aqui de 600 mil por 240 mil, lá em São Paulo, capital. Aí, Rodrigo, já pensou se você pega um imóvel de 600 mil por 240 mil e aí a prefeitura vai te cobrar em cima do valor dos 240, cobra em cima dos 600 mil. E se a prefeitura cobrar, então, ITBI pelo valor de avaliação, o que fazer, meu amigo? Então, Manuel, isso aí é um caso real, né? Isso aí, sabe que essa pergunta ela vem de encontro com a necessidade. Isso tem acontecido muito no mercado, infelizmente, né? Tem algumas prefeituras que insistem nisso. Né? Então, o que geralmente a gente faz e orienta os clientes? A gente contesta isso com base jurídica, né? O correto é pedir o cálculo pelo valor de arremate, né? Pedir esse ITBI pelo valor de arremate. E não adianta brigar nada, é só protocolar e seguir a lei, porque já tem, inclusive, jurisprudência dando aí a ganho de causa para essa mudança, né? Exatamente. Tem que entrar com mandado de segurança às vezes, viu, Manuel? E aí a prefeitura respeita. O juiz mandar, ela obedece.
Isso aí. Senão eles acomodam, né? Aí se o cara não fala Vamos agora, né? É o ato administrativo, né? O cara coloca lá o jornal de referência e tem cidade que tem, por exemplo, Guararapes tem, São Paulo tem, e muitas das vezes você vai arrematar alguma coisa, eles vão querer recolher o TBI num valor maior. Nesse caso, você tem que pegar, né? Entrar com mandado de segurança. Faz um requerimento simples, vão negar. Provavelmente vão negar. Se negar, você entra com mandado de segurança, entendeu? E aí, é só esperar. O juiz manda recolher no valor correto, né? Tem jurisprudência nesse sentido. Exatamente o que o Rodrigo falou. E, inclusive, os cartórios cobram também no maior valor, né? Então, é bom sempre ressalvar também lá no pedido, para também refletir nas custas, senão o cartório vai querer cobrar também no valor maior. É complicado, Tá né? certo. Tem que ficar de cima. Eu já tive dificuldade da prefeitura alegar que quando a gente está comprando da Caixa Econômica Federal, principalmente numa venda direta, eles alegam que eles estão cumprindo a lei sim. Se eu tivesse comprado no leilão judicial, seria um leilão. Ou tivesse comprado em primeiro e segundo leilão. Eles falam que aquela compra não é um leilão, é uma venda direta, é uma espécie de licitação. Então eles estão protegidos de não atender esse pedido. Você acha que mesmo assim cabe recurso? Cabe. Cabe sim, porque passou pelo primeiro e segundo leilão. Teve. A questão é que o banco ele cumpriu a obrigação dele de fazer a primeira e segunda licitação, né? E primeira e segunda asta. Se não teve arrematante, não é culpa do banco. O banco tem que fazer, né? E por isso que ele vende pelo valor mínimo. Então a gente vai poder recuperar o recurso. Mas não deixa de ser uma forma, né? De uma licitação aberta, por exemplo. Tá certo. Gente, acabei de encontrar uma oportunidade muito boa em São Paulo, lá em Diadema, um imóvel que vale 157 mil, esse prédio aí azul de esquina. Ele vale 157 mil, Rodrigo, que está aí na leilão por apenas 62 mil. Então, no interior, rapaz, é muito bom. Você praticamente compra sem concorrência. Inclusive, eu queria perguntar para o Dr. Robson, lá de São Paulo, como achar as oportunidades escondidas? É um radar constante, né? Pode utilizar os editais novos, né? Imóveis que voltaram, né? Processo com baixa demanda e unidades populares, onde o aluguel gira rápido. Garimpo diário, né? É muito importante utilizar os sites que a gente disponibiliza também. Por exemplo, só um minutinho, Manuel. Rodrigo, como é que faz essas garimpagens? Opa. Desculpa aí, estava passando uma propaganda aqui à frente. Acabou que é horrível. Deixa eu só falar uma coisa. Existem alguns sites que a gente consegue utilizar para filtrar a questão do desconto. Tem o terracredenciada.com.br, /imóveis caixa, você consegue localizar os imóveis do estado de São Paulo e filtrar, né, por preço, maior desconto, tudo mais. É só clicar lá em filtros personalizados. Você pode utilizar várias formas aí de busca, né? Temos também o arremato.ia, do nosso amigo lá do Eduardo Miranda também. Temos também outros sites, 007 Leilões e assim por diante. Tudo isso é recurso que a gente pode utilizar, tá? Você não precisa ficar pagando uma ferramenta. Mas se você tiver como pagar uma ferramenta, é bom também, que talvez ela te dê até mais opções, né? Para facilitar a sua vida. Tem ferramenta também que busca pelo mapa, né? Você seleciona lá no mapa e onde você quer, e aí ela te mostra tanto o leilão judicial quanto o extrajudicial. Mas é muito importante você estar acompanhando, tá? Esse site que o Manuel está mostrando aí é o site da nossa imobiliária aqui, chama TR Imóveis, né? Negócios Imobiliários. A gente é credenciado Caixa e a gente faz o assessoramento, intermediação, tá? Você pode entrar em contato com o Manuel, escolher o imóvel aí que ele vai levantar para você os dados, vai passar para a gente, indica o nosso Cresce lá e a gente faz toda a documentação aqui para vocês, tá ok? É bem simples, tem muito imóvel aí com desconto
Fala com o Manuel levanta a documentação, manda pra gente e a gente faz toda a parte jurídica aqui, tá bom? É isso aí. Ô, Rodrigo, mas a gente sabe que a gente está comprando um imóvel usado. Como é que funciona a questão da reforma aí? Inclusive, como é que você faz a reforma desses imóveis? Como é que está funcionando isso aí na prática, mano? Pô, Léo, na prática a gente tem feito bastante reforma, desde o Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, Nordeste, né? E a gente segue um padrão. O padrão é aquele que vende, né, Manuel? Não tem que ficar inventando coisa. É claro que quando o cliente, a gente já teve caso do cliente que quer periquitar o imóvel, quer gastar com imóveis planejados, enfim, a gente dá o caminho das pedras dentro daquele padrão. Pintura, iluminação, deixar os concertos bem feitos, né? Porque é um imóvel usado. E a gente não é interessante gastar muito dinheiro em cima para vender, né? Então, assim, quanto melhor estiver o imóvel, cheirinho de novo, o cliente vem, olha, compra, abaixo do valor de mercado e o investidor cresce o seu patrimônio rapidamente, né? Então, basicamente, esse é o nosso foco. Tá certo. Doutor Robson, a gente sempre fala que é bom deixar o imóvel alugado ali, para ele praticamente se pagar a parcela, para manter aquele equilíbrio, para não descapitalizar. Apesar que se o cara, só o fato de o cara já deixar o dinheiro que ele ia pagar à vista, deixar ali no CDB, já praticamente cobre. Mas digamos que a questão da taxa de vacância, né, que o imóvel fica ocupado naquele período, preocupa? Não preocupa não. Contato certo, né? Preço justo, fotos fortes e resposta rápida. Veja bem, não. A vacância a vacância é a seguinte, ó. O período entre você comprar e regularizar o imóvel e vou explicar para o público. Veja bem, nesse período, é muito importante você tentar locar quanto antes. Não tem como você ter lucro sem você movimentar. Você vai estar no imobiliário, você vai ter que fazer uma locação, vai ter que desocupar e tudo mais. Só que, veja bem, quando você compra esse imóvel, você vai subrogar nos direitos do banco. E aí, desde a consolidação da propriedade. Então, a partir do momento que consolidou a propriedade, geralmente quem continuar morando lá vai ficar devendo para o banco, geralmente 1%, a título de locação, a título de aluguel. Né? Você pode mandar arbitrar isso judicialmente. Então, você pode tentar repor esse valor através desse tipo de cobrança. Ocorre que, alguns casos em que o imóvel está ocupado, as pessoas até perdoam esse valor para a pessoa poder desocupar mais rápido. Então, é muito importante você tentar desocupar o quanto antes, e às vezes até utilizando esse recurso e deixar de cobrar esse arbitramento de aluguel, né, para poder entrar no imóvel e, a partir daí, colocar ele no mercado de volta. Ok? Tá certo. Gente, acabei de achar 1.231 imóveis no estado de São Paulo. Está na venda direto. O que é isso? Quem der o primeiro lance, leva. Então, acabei de achar aqui. É um dos parceiros nossos lá da Terra Presenciada, que é da Caixa. Uhum. Tem um terreno lá em Capivari por 21 mil. Tem terreno em Capivari de 22. Tem, gente, Presidente Prudente tem um terreno por 25 mil reais. O preço de mercado dele é 70. Ou seja, você só dá uma olhadinha pro interior aí que você vai comprar muita coisa boa sem concorrência. De repente você começa com um terreno, comercializa, ganha aquela grana, daqui a pouco você já está num imóvel de maior valor, aí você fica de olho aí também, já filtra um imóvel que aceita o financiamento, dá uma boa entrada e vai crescendo rápido. Rodrigo, você viu que tem coisa barata aqui? Eu até ia te perguntar, se a pessoa que está começando agora, ele está com 100 mil reais, se dá para ele começar. Nossa, dá para começar sim, começa bem com 100 mil, né? Só tem que escolher bem, né? Você falou aí, ó, 1.000 imóveis, você tem que ser cirúrgico na escolha, né? Se o cara for bom ou tiver uma boa assessoria, dependendo,
do estado, dependendo do lugar, dá para comprar até 2 imóveis, né? Então, assim, não espalhar muito, seguir aquele padrão que dá certo, né? Então a gente sabe como fazer. Se você está estudando para fazer e tem 100 mil, meu amigo, você tem ouro aí para você ganhar nesse contexto aí. Com 100 mil, você multiplica o seu patrimônio rapidamente aí, sem precisar correr risco, porque imóvel não tem risco. Verdade. Porque comprou um imóvel desse aqui, você vai assinar com a Caixa, então você tem previsibilidade de lucro, você tem segurança jurídica. Esses imóveis mesmo que eu estou mostrando aqui é tudo da Caixa. É aquele imóvel que você aperta o botão ali, ainda tem até um corretor grátis ali, uma imobiliária para fazer aquele elo de ligação, pegar a documentação com a Caixa para te deixar mastigadinho só para você levar no cartório da prefeitura. Então, é uma mão com açúcar. Mas, doutor Robson, com tanta oportunidade que eu estou vendo aqui no estado de São Paulo, 1.231 imóveis para arremate imediato, tem gente ainda que não faz essas buscas aqui de aproveitar os imóveis que já passaram por primeiro, segundo leilão, terceiro leilão, já está numa venda direta. Existe pouca informação, né? E a maioria dessa informação está dentro de cursos, né? Com Pactal e tudo mais. O pessoal tem, às vezes, medo de comprar um curso e achar que é... né? Mas a informação está aí. Poucos investidores, né, utilizam essas ferramentas para poder captar esses imóveis, para poder vender, né? E é pouco divulgado, né? Na verdade, quem trabalha com esses imóveis são os investidores. Eles investem e colocam no varejo de volta, né? E aí o público final é quem vai comprar lá na ponta, né? Então, o importante é comprar barato, né? Comprar bem, para poder vender rápido, né? Então, a gente está aqui disponível para poder ajudar, né? Inclusive, o motivo da gente fazer essas lives é para poder conscientizar a população que existe forma de comprar imóvel barato, né? Não precisa, às vezes, pagar 100 mil no terreno. Tem terreno aí por 35 mil, avaliado em 100 mil reais, 70 mil reais. Então é muito importante você aproveitar essas oportunidades e estudar como é que faz. E na dúvida, entre em contato com a gente está aqui para ajudar. Nosso interesse é formalizar a maior quantidade também de venda, porque quem paga a gente é a própria Caixa, né? O comprador, ele não vai ter despesa com a imobiliária, né? Então, dessa forma, uma vez que você indica lá o CRES da imobiliária lá, preenchendo a proposta, que é o 36786, quando finalizar tudo, que tiver no seu nome, que a gente conseguir prestar conta para a Caixa que esse imóvel foi transferido para o seu nome, aí que a Caixa vai pagar a gente. Então é assim que funciona. Você vai, escolhe o imóvel, entra em contato com a gente, fala com o Manuel entra em contato com a gente também, e a gente formaliza até o registro. A gente faz o acompanhamento, né? Levanta os débitos de PTU, condomínio, entrega mastigadinho para o cliente, né? E se tiver o assessoramento do Manuel, ele pode até fazer reforma para você, te ajudar a vender. Tenho certeza aí que é uma equipe aí muito boa e eu acho que vocês estão em boas mãos. Questão de combinar, né? Combinar lá o valor da assessoria do Manuel e do Rodrigo, e a parte nossa aqui pode estar tranquilo que a gente faz, só indicar o CRES, ok? É isso aí, gente. É só seguir a orientação, começar já fazendo a escolha, mapear em 3 passos. Por exemplo, você vai pegar 10 oportunidades dessa aqui, você viu que tem 1.200 disponíveis para arremate imediato. Você não precisa ficar jogando seu dinheiro na lata de lixo, entrando em disputa. Aí o que você vai fazer? Você vai preparar a sua oferta, de preferência escolha um que aceita financiamento, para você dar 5% de entrada, você não vai precisar pagar leiloeiro, você já vai economizar a sua documentação. De preferência, se possível, comprar um apartamento para você já pensar em deixar ele alugado até você vender. Ou seja, é simples, é só você seguir o processo, repetir e não parar mais, porque o segredo é o ciclo, você vai ficar rico com a operação. Inclusive, Rodrigo, como é que faz essa questão aí? Como é que você está fazendo aí, Rodrigo, no dia a dia, montando essa lista? Como é que faz esse filtro? Explica pra gente aí. Geralmente a gente inicia de cara já pelo desconto, né?
Quanto mais desconto, quanto maior desconto, melhor é o imóvel. Claro, dependendo da região também, a gente tem que ver a região, né? Porque tem muita região hoje em dia que não tem condições. A gente já sabe que não tem condições, né? Conhecimento local, né, Manuel? Mas, assim, basicamente é o desconto, a gente faz ali como base o desconto, confirmar o valor do imóvel, então qual é o valor do imóvel na região. Então, tem um especialista que faz essa consulta local, né? Online e também através das imobiliárias locais parceiras, né? Partindo desse princípio do desconto, confirmação do valor de mercado, bateu ou o imóvel está subavaliado, a gente já vai para a próxima etapa, que é a documentação. Vamos ver a documentação. Chegou a documentação, está ok, vamos para o último filtro antes do arremate, que é a planilha financeira, né? Para saber ali o valor de débitos, todos ali, para compor a planilha e saber o percentual do lucro, o ROI que o cliente vai ter. E a última etapa, antes de arrematar, é a vistoria local, né, Manuel? A gente fala que são os nossos olhos lá no lugar. Então, antes de comprar o imóvel, está tudo aprovado, está 100%, passou os filtros, a gente manda um dirigente lá filmar a região, filmar a casa, o condomínio que seja, né? Saber se tem ali farmácia, mercado, se tem asfalto, se tem, enfim, pontos dispositivos, também saber se tem pontos negativos, ali um ponto de venda de droga, uma milícia, uma barricada, né? Infelizmente, em muitos lugares assim. Então, passando por esses filtros, Manuel, é uma lista curta, porém bem detalhada para poder fazer ali uma excelente arrematação. Tá certo. Doutor Robson, alguns leilão aí, até da Caixa, geralmente às vezes o arrematante tem que pagar ali o condomínio, por exemplo, né? E tem aquele credor que seria a administradora, por exemplo, aquela garantidora, alguma coisa. É possível, assim, abrir uma negociação, às vezes de reduzir o valor que está lá, ou às vezes até parcelar? Como é que funciona essa questão aí? Olha, a questão da garantidora em si, a negociação tem que ser feita direto pelo próprio arrematante, tá? A imobiliária, ela consegue levantar os débitos, tá? Passar para o cliente decidir, né? Geralmente, você pode abrir qualquer um desses imóveis aí, quando é em condomínio, você olha o valor da avaliação. Então, a Caixa, ela paga 10%, o que tiver até 10% do valor da avaliação é por conta do comprador. O que tiver acima, a Caixa paga a diferença, geralmente, né? De 2025 para cá mudou. Antigamente a Caixa pagava tudo, né? Hoje, você dá uma olhadinha aqui, ó, nas regras aí para pagamento de despesa. Tributo sobre responsabilidade do comprador, né? E condomínio, dá uma olhadinha aí, ó, sobre responsabilidade do comprador também. E a Caixa paga acima de 10% do valor da avaliação. Então é muito importante você puxar junto à garantidora, junto à administradora de condomínio, ou pedir para a própria imobiliária puxar, né? É tentar levantar esses débitos antes. Existem casos em que o débito vai ser menor, e outros casos ocorrem sim do débito ser maior e o excedente a Caixa paga, tá? Agora, então, põe na planilha aí, viu o valor da avaliação, mais 10%, porque se tiver débito de condomínio, você tem que responder por esses débitos também, inclusive IPTU, tá? Tem desconto, mas também tem um ônus aí, tá? Tem obrigação de fazer essa quitação. Pode tentar negociar? Pode, nada impede de você tentar negociar, mas a imobiliária não faz esse tipo de negociação, porque a imobiliária não compete a imobiliária fazer esse tipo de negociação. Infelizmente, a gente não consegue ainda atender esse tipo de coisa, mas a gente pode orientar o cliente e tentar negociar. A gente vê que na maioria das vezes eles não abaixam, tá? Eles colocam o valor, eles sabem que eles vão receber e infelizmente tem que pagar. Mas é importante levar em consideração esse valor sim do condomínio, tá? Na hora de fazer o cálculo, antes de arrematar ou antes de comprar. Tá certo. Ô, Rodrigo, apesar que eu estou mostrando aqui só imóvel que está na venda direta, quem dá o primeiro lance, né? A pessoa pode comprar isso aqui de qualquer lugar do mundo, desde que tenha feito a planilha de viabilidade, feito todas as verificações necessárias. Mas, geralmente, principalmente às vezes na capital lá de São Paulo, com uma proposta muito tentadora, que aceita financiamento, que é um imóvel com 90% de desconto, tem concorrência. E se aparecer outro interessado? Apareceu no momento do leilão, você fala?
O cara foi lá, cumpriu minha proposta. A gente tem que segurar, né? Segura na forma, a proposta, a qualidade curta, né? Mas o sinal, deixa o sinal pronto ali, a comunicação diária para ver e acompanhando até o final, para não perder a oportunidade, né? Basicamente é isso. Para não subir, daí você acaba perdendo, né? Tem que estar ali acompanhando diariamente, para poder ganhar ali a concorrência, né? Ao chegar no final do leilão, você está firme ali na concorrência, né? Segurar. Tá certo. Doutor Robson, como zerar o risco jurídico? Para zerar o risco jurídico, Manuel, você vai ter que dar uma analisada no edital, vai ter que analisar o valor de mercado, analisar se esse imóvel está numa boa localização, para ver se você vai conseguir vender ele rápido também, né? E não ficar só em cima do preço, né? Você tem que analisar a questão do que se houve consolidação realmente, puxar a matrícula. Essa matrícula você consegue baixar lá no próprio site do leiloeiro, né? E tendo essa documentação em mãos, a gente consegue. Na verdade é o seguinte: se você for comprar um imóvel desse aí da Caixa, é só indicar para a gente vai puxar tudo isso para você, tá? Então, para facilitar a vida. Então, manda para a gente que a gente vai te falar se tá bom ou não. Então, se tiver processo em andamento, você vai. Eu vou te avisar, olha, procura outro que geralmente quando tem processo demora um pouquinho mais, aí você vai ter que esperar, né, uma sentença lá na frente. A não ser que você não tiver pressa, você quiser comprar para alugar e já desocupar o imóvel e eu vou comprar o risco. Aí fica a critério, né? Mas mesmo assim é seguro. Caso voltar ao negócio, o Manuel, a Caixa ela indeniza o valor que você pagou no imóvel, né? Ela devolve o valor TBI, escritura, tudo mais. Por isso que eu falo, é um negócio bem sólido, né? Tem risco, assim, em questão de risco, praticamente nenhum. O que pode acontecer é você comprar e lá na frente, se voltar, alguém reclamar, se teve algum vício na questão da intimação do devedor, isso que poderia acontecer. Aí sim o devedor entrar com uma ação pedindo anulação, mas dificilmente ocorre isso. Até mesmo porque toda a intimação é feita pelo cartório de registro de imóveis, consolidação ocorre dentro do cartório de registro de imóveis, né? Caso o devedor não pague. Então o cartorário lá também não vai fazer um serviço mal feito para sobrar para ele depois. Então, é basicamente isso. Tá bom, Manuel? Tá bom. Rodrigo, digamos que eu analisei tudo aqui, tá? Tive esse acompanhamento, preço bom, mas quando que eu devo desistir? Olha, mano, excelente pergunta, viu? A gente vê muita gente se ferrando no leilão porque não desiste, né? Vai na emoção. Mas a gente tem que ficar de olho em basicamente 2 sinais. É o documento do imóvel, né? Gravando ali o documento do imóvel, ou o preço que não compensa, né? O preço que não convém com a realidade ali do bairro, da cidade, né? Então, muitas vezes você desistir é a melhor saída, porque o que não falta é imóvel de leilão aí. Você falou em 50 e tantos mil imóveis hoje, né? Então, o que não falta é boa opção. Tá certo. Doutor Robson, qual a estratégia aí de pegar esses imóveis aí e colocar no aluguel aí na prática? Como é que tá funcionando essa questão aí, a imobiliária aí? Aí você tem que fazer um anúncio que vende, né? Tem que procurar a persona correta, né? De acordo com o tipo de imóvel que você comprou, né? Você tem que colocar fotos com luz, texto direto, preço justo, né? Não adianta querer ganhar tudo no imóvel só. Você tem que balancear, né? Tem que colocar um preço justo. E aí alugar em 30 dias, né? Geralmente a demanda por locação, principalmente na nossa região aqui, é bem alta. E às vezes o pessoal quer alocar e não tem imóvel. E tem um monte de imóvel aí, ó. Você que é investidor compra, põe para alugar. É uma boa oportunidade, né? De colocar esse dinheiro para trabalhar. E depois, quem sabe, você tentar até vender para esse locatário, né? É uma forma também de depois sacar o lucro, né? Isso mesmo. Rodrigo, você que está sempre todo dia aí comprando, documentando, reformando, vendendo imóvel. Como está funcionando a questão das médias aí? Como está vendendo em quanto tempo esses imóveis? Dependendo do padrão do imóvel,
se vende em 6 meses, 6 a 9 meses, né? Dependendo da região ali, até 12 meses, né? Isso depois ele está regularizado, prontinho, informadinho, prontinho, né? Isso, assim, sem ficar desesperado para vender. Tem cliente, como a gente já falou aí, tem cliente que quer vender rapidinho, ele abaixa bastante o preço, ele não liga, ele tem uma margem de lucro menor, ele quer fazer virar. Agora tem cliente que segura o preço mais alto ali, aí vai vender ali nos 8, 12 meses, às vezes passa um pouquinho dos 12 meses, mas tem que estar ali sempre mantendo o imóvel bem bonitinho, né, anunciado, como o doutor estava falando ali, né, também desses quesitos aí. Tá certo. Doutor Robson, e se a taxa de juros subir? Aí é questão do vendedor rebolar, né? Fazer acontecer. Veja bem, você tem que ajustar a saída, né? Melhorar o anúncio, oferecer subsídio de custo, né? De cartório, facilitar a aprovação do comprador, né? Liquidez vence juros e basicamente isso. Você tem que geralmente ajustar, né? Para poder ter uma liquidez aí. Tá certo. Rodrigo, dá para escalar esse negócio, cara? É extremamente escalável. É um excelente negócio para escalar, né? Um processo que dá para estar repetido sempre. Eu tenho clientes, nós temos clientes assim que o cara deixa o capital dele ali. Ele põe 100, voltou 200, ele pega, põe 200, vai voltar 400. É o exemplo a grosso modo, assim, né? Então, é extremamente repetitivo, dá para escalar tranquilamente, né? É claro que daí tem que ter disciplina, tem que ter avaliação jurídica, tem que ter toda aquela avaliação comercial do imóvel para não entrar em roubada e a coisa realmente acontecer, né? É um processo que precisa ser, digamos assim, supervisionado dentro daquela prática que a gente sabe que dá certo, né, Manuel? Mas é extremamente escalável. Tá certo. Doutor Robson, onde que todo mundo perde dinheiro? Onde perde dinheiro? Geralmente no prazo, né, e vaidade. Obra que alonga e acabamento de revista, onde o bairro não paga, aí o cara põe todo o sonho dele lá no imóvel só. Aí perde ele, viu? É só questão de ter consciência, pessoal. Não pode colocar muito dinheiro no imóvel desse. Você tem que comprar no preço justo, você tem que reformar o básico e tentar liquidar no preço de mercado, né? Geralmente o pessoal tenta um lucro muito maior, né? Quando coloca tudo nesse imóvel, coloca um monte de firula lá. E aí você tem que cortar a firula, né? Tem que cortar tudo que não precisa. Colocar só aquilo que é necessário, a fim do imóvel ficar, se tornar vendável novamente, né? Inserido novamente no mercado. E aí você vende financiado, você vende ele à vista, você aluga, você faz o que você quiser com ele. É seu. Eu sei, não pode enfeitar o pavão. Não dá pra Rodrigo, não. Você perde dinheiro. Rodrigo, como que faz para blindar o psicológico? Manuel, a blindagem do psicológico, na verdade, ela vem de você dominar as emoções através do seu resultado, através do seu conhecimento. Né? Não existe assim um guia de compra fechado. Tem um conhecimento na regra que você criou ali, que você sabe que funciona, segue aquele critério ali e digamos assim, as emoções, que são muitas, não devem dominar. Deve dominar o número, a planilha, né, e o psicológico, depois ele vai sendo moldado, né? É claro que no começo, né, Manuel, a gente percebe que às vezes o psicológico atrapalha um pouco, né? A pessoa tem medo, realmente, né? Mas assim, você blinda o psicológico através daquela regra que foi desenhada e que deu certo, sendo repetida. A educação vai baixando e o psicológico é controlado. Tá certo. Doutor Robson, como que faz para treinar o olhar? Bom, você treina o olhar, né? Estudando o bairro, o caminho de manhã e à noite, né? Dá uma estudada antes mesmo, né? Eu falo com corretores, com síndicos, né? Com as imobiliárias em volta, para entender, né? Se aquele bairro é bom mesmo, né? Terreno, ele ensina mais que a planilha, né? Se você der uma olhadinha visualmente, você vai entender.
se tem mercado perto, se tem farmácia, né? Se tem metrô ali perto também, isso também valoriza bastante. Agora, se você comprar só no achismo, chance de perigosa, né? Chance de dar errado é grande. Tem que dar uma estudada antes. Tá certo. Rodrigo, fala aí um passo a passo, resumidamente aí. Para comprar, passo a passo para a compra do imóvel leilão, seria o seguinte, Manuel, escolher a melhor opção dentro do maior desconto, escolher o imóvel que já esteja no nome do banco, extrajudicial de preferência, checar as dívidas, PTU, se for débito condominial, saber essas dívidas, colocar na planilha, saber o valor que você vai ter de lucro, o rendimento que você vai ter mensal, daquele, se for financiado, se vai pagar a mensalidade ali, a prestação também do financiamento daquele imóvel, se for financiado. E o principal de tudo, saber se você consegue locar esse imóvel naquela região e o valor que você vai conseguir para a locação e a venda dele também. Basicamente isso aí. É um passo a passo rápido. Tá certo. Dr. Robson, afinal de contas, qual é a métrica que importa de verdade aqui nesses investimentos? A métrica é o lucro por ciclo, né? Não é número de arrematantes, né? É dinheiro limpo por 12 a 30 meses. Tá certo. Aproveitando aí a questão jurídica, Dr. Robson, como que o cara se sentir seguro, ter uma segurança jurídica assim, esse cara, eu estou comprando, eu estou resguardado, o que ele tem que fazer as etapas? Duas aí? coisas, Manuel. Edital e matrícula. Edital é a regra do jogo. E a matrícula é a situação do imóvel. Porque no edital, o banco o leiloeiro vai te falar quais são os requisitos e tudo que você vai ter que cumprir. E a matrícula, tudo que acontece no imóvel é registrado lá. Se foi consolidada a propriedade, se tem garantia, se tem alguma outra situação, se tem disponibilidade, penhora. Então é muito importante analisar isso, para verificar, né, qual que é a real situação do imóvel. Base em regra, a maioria desses imóveis da Caixa, só a consolidação da propriedade, leilão negativo quando não vende no primeiro e segundo leilão, e aí autoriza a venda direta, né, através da venda direta ou venda direta online, tá? Mas é basicamente isso. E na dúvida, entre em contato com a gente, pode perguntar, está à disposição aqui. Não quer ler, fala com a gente que a gente lê e te explica, tá bom? Tá certo. Rodrigo, a gente acelerar aqui para a parte de fechamento. Digamos que a pessoa que está assistindo agora viu essas oportunidades passando aqui e já quer começar com o pé direito no estado de São Paulo. Mas digamos que fosse você ali que tem que escolher entre dois imóveis, o que você faria? Eu escolheria o imóvel com maior desconto e maior tendência de liquidez, independente do estado. Depende do estado. Se tem liquidez, se a gente sabe, conhece a região, se tem como pesquisar aquela região, pelo menos você não conhece tanto, e tem o alto desconto, e você percebe que tem liquidez, aí tem que ir para cima. Aí tem que pesquisar, claro, documentação, débitos, mas viu que tem liquidez e alto desconto, lucro não tem certo. Tá certo. Doutor, se você tivesse que falar uma frase aí para a pessoa lembrar, a pessoa que acompanhou aqui ou a pessoa que vai ver depois, uma frase para ela se lembrar. O lucro nasce na compra, né? Se comprou certo, o resto é execução. Sem drama. Tá certo. Rodrigo, o último conselho para quem é iniciante. Comece pequeno. Não tenha medo de começar, mas fazendo certo, né? Assim, você precisa ter um alvo e daí seguir o ciclo completo para poder ter o resultado, né? E repetir isso lá. Tem muito para onde correr. Perfeito. Doutor Robson. Vamos lá. Quais são os erros que as pessoas que estão conversando agora... Aliás, está conversando agora que mais assim, que ela nunca mais tem que cometer?
Manuel, é questão de querer o lucro imediato, né? Sem analisar matrícula, sem analisar documentação, sem você querer as coisas do dia para a noite, sem gastar muito na reforma. Resumidamente, Manuel, você tem que pesquisar o imóvel, planilhar, né? Ah, chegou num percentual ali que vale a pena, aí você fecha, né? Mas sempre analisa matrícula, edital, e dá uma pesquisada se o imóvel está ocupado, se ele está desocupado, quer dizer, se estiver ocupado, às vezes você vai gastar às vezes para desocupar, né? Pode tentar desocupação amigável. 90% das vezes dá certo, mas pode acontecer, né? De ter que desocupar. Então analisa, procura achar um imóvel que esteja desocupado, né? E se não achar, assume o risco, né? Tenta levantar quem está lá dentro, tenta ver o bairro, a situação, tudo isso que vocês falaram. E resumidamente é isso. Aí você fecha o negócio, ou você arremata, ou você compra na venda direta, se já tiver passado a fase de leilão. E aí a gente formaliza, a gente levanta os débitos, PTU e condomínio, e passa para o comprador faz o pagamento. Né? Paga a escritura, paga o TBI, paga o registro. Então são essas despesas que vocês vão ter, né? E a gente vai estar aqui para assessorar vocês, para poder ajudar. É isso aí, gente. A decisão é sua. Se você quer multiplicar patrimônio com imóveis retomados dos bancos, venha aprender do jeito certo. Inclusive, quem quiser atuar como investidor, vai ganhar 30 minutos de consultoria grátis. Então, já manda uma mensagem para nós aí nos nossos canais. Está até aparecendo o zap aí na tela, aí, certinho. Rodrigo, o cara que está lá nos Estados Unidos, mas não tem tempo nem paciência para mexer com isso, está com capital e quer transformar isso aí, quer dobrar em 12 meses. Mas não quer mexer com nada, mas quer segurança. Como funciona o passo a passo? Passo a passo é entrar em contato com a gente agora, Manuel. Falar com a gente. Nós temos, como você falou, mais de 50 mil imóveis disponíveis hoje. Né? Nós temos as plataformas de busca aí, a gente consegue fazer todas as etapas até finalizar o imóvel. Então, você que está nos Estados Unidos, como o Manuel falou, a gente busca a oportunidade, abre um grupo no WhatsApp, coloca as oportunidades lá, conforme o seu perfil, o valor que você tem para investir, e vamos destrinchar essas oportunidades documentalmente, mercadológicos, financeiros. Escolher o imóvel para comprar no seu nome, a gente arremata, transfere para o seu nome, desocupa ele, seja na via judicial ou extrajudicial, que a gente consegue acima de 85% dos casos, e a gente reforma esse imóvel para você para colocar ele à venda. Então, aquele imóvel que você colocou lá 200 mil, nós vamos colocar ele à venda a 400 mil. Então, em 12 meses, a tendência é você fazer um lucro muito alto mesmo. À distância, sem você precisar sair aqui dos Estados Unidos para vir aqui para o Brasil comprar. Você pode investir o seu dólar, você que está na Europa pode investir os seus euros aqui para multiplicar. É tempo de comprar. O Oceano Azul existe aqui no Brasil, são os imóveis de leilão. Exatamente. Tá certo. Doutor Robson, a pessoa que quer comprar um imóvel no estado de São Paulo, quer ter toda a comunidade de segurança e ter um corretor credenciado ali que vai ajudar ele nesses trâmites, qual que é o caminho mais fácil, prático e seguro? Visita o site www.terracredenciada.com.br, né, /imóveis caixa. Já vai entrar aí direto nos imóveis de venda direta, tá? Quando você colocar /imóveis caixa, tá? E aí você vai analisar esses imóveis, mandar pra gente, tem um contato nosso aí, o WhatsApp do lado, pode entrar, chamar, perguntar, se tiver dúvida, a gente vai estar ajudando aí a fazer o assessoramento, pode falar com o Manuel também, na dúvida, entrar em contato com o Manuel, com o Rodrigo, e a gente vai estar analisando tudo para vocês, tá? Vai preencher a proposta, a gente vai estar acompanhando. Assim, eu quero arrematar, vou te explicar como é que faz para fazer o credenciamento lá no leiloeiro. Quero comprar na venda direta, para não ter que pagar leiloeiro. Aí melhor ainda, vai economizar mais de 5% aí do valor do imóvel. E indica nosso Cresce lá, que é o 36786, na hora de preencher a proposta. A agência 1210, que é a agência de Guararapes, a gente vai pegar toda a documentação e vai mandar para o cartório. O cartório vai entrar em contato com vocês, vai fazer a escritura. Vocês vão conseguir assinar essa escritura por notariado, de onde vocês estiverem, né? Tudo online. E a gente faz também o acompanhamento registral, né? Enquanto isso, a gente vai estar levantando débito, condomínio, PTU, tudo mais.
E a gente vai estar falando com o comprador, explicando como funciona, quais são os prazos, né? Dentro de 30, 40 dias é o que demora entre você comprar e ter já esse imóvel já registrado, já transferido já no seu nome, tá? É muito rápido e seguro, tá ok? Estou à disposição. Perfeito, Vou o falar com o recado foi Manuel dado. aí, com a gente. Então é só Tá deixar bom? nos comentários quem tiver interesse, mas tá aí o telefone de contato, tem e-mail, qualquer coisa fala comigo, com o Robson, com o Rodrigo, que a gente estamos aqui para te servir, para você poder comprar imóvel no estado de São Paulo, também pode expandir isso aí. O Robson é nosso representante de São Paulo, mas tem o Rodrigo aí, você também pode comprar imóvel em qualquer lugar do Brasil. Toda a segurança e o imóvel fica no nome do cliente. Galera, muito obrigado. Com certeza isso aqui vai ajudar muitos investidores a multiplicar o patrimônio e tirar muita gente do aluguel. Valeu e até a Isso, Manuel. próxima. Obrigado. Até mais, Rodrigo. Tudo de bom. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Tchau, abraço.